E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A declaração de Hernán Herrera, técnico do Once Caldas, gerou alvoroço nos bastidores do futebol brasileiro e colombiano. Durante uma coletiva antes do confronto contra o Fluminense, o treinador não poupou palavras e disparou contra o time carioca, afirmando com convicção que a partida será fácil e que o Fluminense não ganha nada, nem técnico tem. O comentário provocador ressoou entre torcedores e jornalistas, deixando todos à espera do desenrolar de uma partida que promete muito mais do que apenas 3 pontos. Ao contrário da imagem de humildade e cautela que muitos esperavam de um técnico estrangeiro enfrentando um dos maiores clubes do Brasil, Herrera optou por um discurso ousado. Ele não apenas diminuiu o Fluminense, como também questionou a estrutura do time, alegando que a ausência de um técnico fixo nas últimas temporadas refletia a falta de rumo da equipe. Eles não têm um líder, não têm um norte, afirmou sem hesitar. O Once Caldas, por sua vez, atravessa uma fase sólida no futebol colombiano, com uma campanha que deixa os torcedores esperançosos. Herrera, que é conhecido por seu estilo franco e direto, quer usar essa confiança como combustível para dar ainda mais força à sua equipe. Nós temos tudo para vencer. O Fluminense não tem a mesma força que a gente tem no momento, disse ele com um sorriso enigmático. A provocação, é claro, não passou despercebida pelos torcedores do Fluminense. Nas redes sociais, o clima de revolta tomou conta da torcida tricolor. Quem é esse técnico para falar assim de um gigante como o Fluminense? E questionaram diversos fãs. A indignação aumentou ainda mais com o fato de que o time carioca, apesar de altos e baixos, ainda é reconhecido pela sua tradição e pela conquista de títulos no cenário nacional e internacional. Por outro lado, os fãs do Once Caldas, que estavam ansiosos pela partida, começaram a ver Herrera como uma espécie de herói. As palavras do treinador foram vistas como uma forma de impulsionar a moral da equipe e de mostrar confiança em sua capacidade de enfrentar qualquer adversário, por mais poderoso que seja. Mas a provocação de Herrera vai além da questão técnica ou tática. Ela toca em um ponto delicado da história recente do Fluminense. O clube, que atravessa um período de reconstrução, vive um momento de transição e busca, sem sucesso até o momento, encontrar a estabilidade desejada. Desde a saída de treinadores de renome, o Fluminense se viu em uma constante troca de técnicos e estratégias, gerando uma impressão de falta de rumo. Essa instabilidade no comando técnico do Fluminense é um tema recorrente em conversas entre torcedores e jornalistas esportivos. A falta de um técnico de peso, alguém que consiga levar a equipe a conquistas consistentes, é vista por muitos como uma das principais razões para o desempenho aquém das expectativas nas últimas temporadas. A declaração de Herrera, por mais provocadora que seja, toca exatamente nesse ponto sensível. Por outro lado, o Fluminense conta com uma base de jogadores talentosos, como o atacante Germancano, um dos principais nomes do time e figuras que são respeitadas no futebol brasileiro. Isso, sem dúvida, levanta questionamentos sobre o real impacto da ausência de um técnico fixo na equipe. Alguns analistas afirmam que, apesar da troca constante de técnicos, o Fluminense continua a ser um time competitivo, com qualidade suficiente para superar qualquer adversário. E é esse dilema que torna o confronto entre Once Caldas e Fluminense ainda mais fascinante. Será que a provocação de Herrera se traduzirá em confiança para sua equipe, ou será apenas mais uma tentativa de desestabilizar o adversário? Ou talvez o Fluminense, com sua história e elenco, provará que a provocação colombiana não passa de palavras vazias? Ao longo da história, o futebol sempre foi palco de declarações polêmicas e duelos de egos. Técnicos e jogadores costumam usar a mídia para pressionar os adversários. E no caso de Herrera, ele parece estar tentando dar uma lição de psicologia esportiva. Ele acredita que, ao desmerecer o Fluminense, sua equipe se sentirá mais segura e motivada para vencer. A reação do Fluminense será crucial.
Se o time se deixar abalar pelas palavras de Herrera, o Once Caldas poderá, de fato, ter uma partida mais tranquila. Porém, se os tricolores entrarem em campo com um desejo ainda maior de vingança e superação, a partida poderá se tornar um jogo de pura tensão e rivalidade. O técnico do Fluminense, embora não tenha respondido diretamente às provocações de Herrera, sabe que a pressão sobre sua equipe está maior do que nunca. A falta de um comandante fixo já é um ponto que gera críticas, e o time precisa mostrar mais do que nunca sua força dentro de campo. A vitória contra o Once Caldas pode ser uma forma de mostrar ao mundo que o Fluminense ainda é um clube de grande respeito, independentemente de qualquer provocação. E enquanto o confronto se aproxima, o clima de tensão cresce. Para o Once Caldas, a partida é uma oportunidade de brilhar no cenário internacional e fazer valer as palavras de seu técnico. Para o Fluminense, é a chance de reverter a imagem de fragilidade e mostrar que, apesar das adversidades, ainda é capaz de enfrentar grandes desafios. O que se espera dessa partida vai além do futebol. O jogo tornou-se um campo de batalha de mentalidades, de palavras e de estratégias. E ao final, quem sairá vencedor não será apenas o time que marcar mais gols, mas aquele que conseguir resistir às provocações e superar as expectativas impostas pelo rival. Once Caldas entra em campo com confiança renovada, enquanto o Fluminense terá que provar que a provocação de Herrera não é mais do que uma tentativa vazia de desestabilizar um gigante. O futebol, como sempre, promete um espetáculo emocionante. Olá, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. Enquanto a tensão cresce nos bastidores, a provocação de Hernan Herrera continua a reverberar. O técnico do Once Caldas, com suas declarações ousadas, parece ter tocado em uma ferida aberta no Fluminense, que atravessa um momento de instabilidade. O que muitos veem como uma tentativa de desestabilizar o adversário, outros podem enxergar como um truque psicológico para garantir a vitória antes mesmo do apito inicial. De qualquer forma, as palavras de Herrera conseguiram captar a atenção e colocar os holofotes sobre esse confronto. A rivalidade entre o futebol brasileiro e colombiano tem raízes profundas, com cada nação buscando afirmar sua superioridade na América do Sul. A provocação de Herrera reflete essa disputa de egos, que vai além de uma simples partida. Para ele, a vitória contra o Fluminense não seria apenas uma questão de classificação, mas uma forma de reafirmar a força do futebol colombiano frente a um dos gigantes do futebol brasileiro. Contudo, o Fluminense não é um time qualquer. Mesmo sem um técnico fixo, o clube tem um elenco de jogadores capazes de surpreender. O atacante Cano, por exemplo, tem sido uma das peças-chave na equipe, e sua capacidade de decidir jogos com gols importantes coloca o Fluminense em uma posição de destaque. Para muitos, a provocação de Herrera pode ter o efeito oposto ao desejado, motivando ainda mais os jogadores tricolores a entrarem em campo com uma atitude mais combativa. Há também o fator histórico. O Fluminense, embora em uma fase de reconstrução, continua sendo um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Sua história de vitórias, conquistas e grandes jogadores é incontestável. E qualquer provocação que questione esse legado acaba sendo vista com desdém por parte dos torcedores. A pressão sobre a equipe aumentou. Mas também foi uma oportunidade para o time mostrar que, apesar das dificuldades internas, a camisa tricolor ainda pesa. Enquanto isso, Herrera se mantém firme em sua posição. Ele sabe que, se conseguir vencer o Fluminense, sua reputação no futebol colombiano sairá ainda mais fortalecida. O Once Caldas já está acostumado a confrontos difíceis, mas essa partida, com toda a repercussão gerada pelas palavras de seu técnico, tem um sabor especial. O próprio treinador sabe que o peso de sua provocação poderá ser determinante para o moral de sua equipe. O Fluminense, por sua vez, está em busca de respostas. O elenco sabe da necessidade de se provar diante dos críticos e dos torcedores, especialmente depois de um período conturbado em termos de gestão e comando técnico. Uma vitória contra o Once Caldas, especialmente após as palavras de Herrera, não só serviria como uma afirmação do poder da equipe,
mas também como um sinal de que o time tem a capacidade de reagir diante de adversidades. Em meio a esse cenário, a imprensa esportiva se vê dividida. Alguns analistas acreditam que Herrera cometeu um erro ao provocar publicamente um time de tamanha importância, enquanto outros defendem que esse tipo de declaração é uma maneira inteligente de motivar sua própria equipe e pressionar o adversário. A verdade é que, no futebol, todo jogo de palavras tem seu impacto, e a forma como os jogadores e técnicos reagem pode determinar o rumo da partida. Além disso, os torcedores do Fluminense, conhecidos por sua paixão, não ficaram em silêncio. Nas redes sociais, as críticas a Herrera foram intensas, com uma verdadeira mobilização para apoiar o time. Para muitos, a provocação do técnico colombiano é mais um combustível para que o Fluminense entre em campo com ainda mais garra, pronto para mostrar que um simples comentário não pode abalar a tradição de um clube que já conquistou tanto no futebol brasileiro. O papel dos técnicos nas equipes vai além de simples escolhas táticas. Eles são líderes, psicólogos e figuras centrais no emocional da equipe. O fato de o Fluminense não ter um treinador fixo nos últimos tempos reflete um cenário de incerteza, mas isso não significa que a equipe tenha perdido sua identidade. O jogo contra o Once Caldas será, portanto, uma grande oportunidade para mostrar que o Fluminense é muito mais do que um time sem comando técnico. Finalmente, o confronto entre Once Caldas e Fluminense está longe de ser apenas mais uma partida de futebol. A provocação de Herrera transformou o duelo em um confronto de egos, onde o destino das duas equipes estará nas mãos dos jogadores, que precisarão mais do que nunca de inteligência emocional para lidar com a pressão. O Fluminense, apesar das incertezas, tem uma chance de se reafirmar. Já o Once Caldas, com sua confiança renovada, quer transformar esse jogo em um marco para a história do clube. O que está em jogo não são apenas os pontos, mas o orgulho de duas equipes que, mais do que tudo, buscam se afirmar no cenário internacional. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like. Para continuar recebendo notícias exclusivas, compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.